Dr. Carlos Eduardo, só para quem não sabe, referência em tutela coletiva, né? O Defensor Civil do Mato Grosso, um exemplo para a gente, viu? Uhul! Bom dia. Ele e a esposa. Uhul! Bom dia a todos. É um prazer aqui palestrar aos novos defensores, substitutos aqui do Mato Grosso, porque quero aqui em Minas Gerais passar um pouco da minha experiência nesses 7 anos e 6 meses de defensoria pública, principalmente da dificuldade que é o início das atividades e como o defensor vai sair do patamar de um defensor individualista que cuida do direito individual do Tício e Caio e passa a ser o defensor público, que é o defensor público, como diria o Dr. Márcio Dorileu, defensor público do século XXI, que é aquele atento às mazelas sociais e preocupado com o interesse da coletividade que envolve esse defensor. E aí, nessa palestra que eu preparei aqui para vocês, eu vou trazer aqui uma vivência prática, vivenciada nesses 7 anos, 6 meses, e trazer um pouco de como o defensor público pode atuar nessa área coletiva. Como ele pode buscar a tutela, principalmente do direito difuso, que na palestra vou trabalhar com vocês como o tema é tratado. Em Minas Gerais, eu inicio a explanação a vocês dizendo o seguinte: qual que é a natureza jurídica do defensor público? A natureza jurídica do defensor público é aquele agente político de transformação social. Por quê? Ele é o único profissional do direito capaz de trazer em pé de igualdade material aquela parte que não tem condições financeiras de ter um auxílio jurídico. Esse auxílio jurídico eu falo no sentido amplo, tanto na área judicial como extrajudicial. Então ele consegue colocar em pé de igualdade essa parte que não tem condições financeiras e por isso ele transforma socialmente essa parte e possibilita que ele tenha pleno acesso à justiça. E aí, esse termo é extraído de um doutrinador de Minas Gerais, que inclusive foi meu examinador quando eu fui indagado por ele na prova oral de Minas Gerais, é o Gustavo Gorgozinho, que participa de todos os congressos da Defensoria Pública, os congressos nacionais, que convido vocês a participar o ano que vem, vai ser, se salvo me engano, em Curitiba. Todos os congressos da Defensoria Pública, os últimos 4, eu participei com tese. Peço a vocês que, como defensores públicos, escrevam, participem dessas teses, muito importante, por quê? Porque a gente pode trazer à tona nossas ideias, e nesse Congresso Nacional possibilita que nós, do Mato Grosso, tenhamos espaço nacionalmente e consigamos ascender a instituição cada vez mais através de ideias novas e trazendo discussões, que é muito importante. No ano que vem será em Curitiba. Então esse doutrinador, nesse livro, Princípios Institucionais e Regime Jurídico, traz essa definição. Outro tema importante é a distinção preliminar entre defensor público e advogado. Eu tenho a seguinte divisão: o defensor público é aquele que é aprovado no concurso de provas em títulos dificílimos, e já o advogado é aquele que passa no exame da OAB. Essa é a primeira diferença. Só que há uma discussão doutrinária, até o doutor Márcio Dorileu, que não vai concordar comigo com essa opinião, mas que o defensor público, na minha opinião, seguindo o doutrinador Paulo Ganês do Rio de Janeiro, eu entendo que o defensor público não necessita de ser integrado aos quadros da OAB, porque ele entende que a própria Constituição Federal, no artigo 134, traz essa autorização para que ele possa executar o seu mandato. Então, essa distinção aí é muito salutar, principalmente no Rio de Janeiro, que tem contato com os colegas que nem sequer pertencem aos quadros da OAB, nem sequer fizeram o exame da OAB. E é uma discussão muito forte, jurisprudencialmente, da desnecessidade da OAB
do defensor público fazer parte do Estado da OAB. Aqui, no Mato Grosso, a Defensoria Pública destina um orçamento para pagamento de OAB. Mas, na minha humilde opinião, eu entendo que não necessitamos disso. São desvinculados da OAB. Outra diferença é que o defensor público é escolhido por sua clientela, ou seja, a classe hipossuficiente nos procura. Já o advogado, ele vai selecionar sua clientela. E aí, a terceira diferença é que o defensor público não necessita de procuração, salvo as hipóteses em que há necessidade de poderes específicos, como, por exemplo, a propositura de queixa-crime. E o artigo 44 do Código de Processo Penal traz a exigência de que o defensor público tenha a procuração com poderes específicos. Se quiserem tirar essa requisito legal, podem pedir para que a parte assine a queixa-crime junto com vocês. E aí é desnecessário o resultado de procuração de poderes específicos. E já o advogado precisa de procuração. A última diferença é que o defensor público não ofere rendimentos dos processos cujas partes são assistidas pela Defensoria Pública, salvo as custas processuais que são destinadas ao fundo específico da Defensoria Pública. Já o advogado, o doutor aqui já passou pela advocacia, sabe muito bem que necessita do dinheiro do processo para sobreviver. Essa, em linhas gerais, é a diferença. O defensor público é um agente, então, portanto, distinto do advogado. Essa, em linhas gerais, é a primeira diferença. Segundo tópico, muito importante. Já vou bater na questão, no cerne da problemática trazida nessa palestra. Legitimidade da Defensoria Pública na tutela dos direitos difusos. Vocês, novos defensores públicos, vão se deparar com essa situação da problemática da nossa legitimidade dos direitos difusos. Eu presenciei isso muito bem, junto com o colega aqui, doutor Hugo Ramos Vilela, em Alto Araguaia, onde lá, ao chegarmos a Alto Araguaia, passamos a desenvolver um trabalho efetivo e certo na área dos direitos difusos. A primeira visita nossa foi no abrigo de menores. Verificamos as condições que não eram adequadas e decidimos propor uma ação civil pública após tentativa de acordo extrajudicial com o prefeito daquele município. E aí foi questionado sobre a nossa legitimidade dos direitos difusos. Tal tema é muito importante, por quê? Porque ele é objeto de um recurso repetitivo que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, cujo esse recurso repetitivo está no recurso extraordinário com agravo, número 690-838 de Minas Gerais. E aí discute se o defensor público teria legitimidade na tutela do direito difuso. E aí, eu proponho aqui para vocês alguns questionamentos sobre isso. Primeiro, quanto aos individuais homogêneos, bem como os coletivos, não há discussão, desde que o cerne da questão haja a incidência de um grupo de hipossuficientes. Como que vocês vão conseguir esse grupo de hipossuficientes na comarca de vocês? Vocês vão ter que pegar uma declaração de várias pessoas que se enquadram no perfil da Defensoria Pública como documento imprescindível de propositura da inicial. Por quê? Porque a própria lei complementar nossa, que eu vou falar a seguir, traz essa exigência, tanto nos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, sugiro aos colegas que façam o quê? Façam uma declaração de que aquela pessoa está sendo lesada naquele direito que está sendo discutido. E aí, com isso, a gente consegue colocar em xeque
esse questionamento sobre a nossa legitimidade no direito difuso. Por quê? Porque eu, mais à frente, irei passar a vocês os argumentos imprescindíveis para essa nossa legitimidade. Dizer a vocês, não é fácil a gente conseguir defender isso, principalmente no tópico final que eu vou discutir com vocês, que é o nosso relacionamento com o Ministério Público e o Poder Judiciário, como a gente tinha visto. Então, como tópico inicial, sugiro a vocês que façam essas declarações dos assistidos que tenham os seus direitos violados. Evolução legislativa. Primeiro, eu vou passar para vocês aqui como se deu essa ascendência em relação a esse desenvolvimento legislativo no tempo em relação à nossa legitimidade. Primeiro, não havia nada expresso acerca da nossa legitimidade nos direitos difusos. E aí, tal tema foi objeto de jurisprudência no STJ, inclusive da Defensoria do Rio de Janeiro, que entendeu que nossa legitimidade era extraída do artigo 82, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Então a interpretação é extraída porque a Defensoria, sendo um órgão público, ela seria legitimada na seara dos direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos. E aí, mais adiante, houve a edição da Lei 11.448 de 2007, que inseriu no artigo 5º, inciso 2º da Lei de Ação Civil Pública, a Defensoria Pública como órgão legitimado a propor ação civil pública. Dessa redação legislativa, a CONAM, Confederação Nacional dos Membros do Ministério Público, propôs uma ADIM, Ação Direta de Constitucionalidade, número 3943, na qual questionou a nossa legitimidade para propor ação civil pública na seara dos direitos difusos, principalmente. Qual que era o argumento da CONAM? O argumento da CONAM, em linhas gerais dessa ação, é o seguinte, que os direitos difusos, você não consegue delimitar individualmente quem são os clientes. E aí, daí, na visão da CONAM, o defensor público estaria atuando fora da sua atribuição constitucional. Aí, se houvesse um grupo de hipossuficientes numa demanda qualquer e outros não hipossuficientes, nós não teríamos legitimidade. A interpretação que a CONAM quer que o Supremo Tribunal Federal dê na esse dispositivo legal é que a Defensoria Pública só pode atuar em demandas que tenham pessoas hipossuficientes. E essa interpretação ainda está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, enquanto isso não for julgado, defendam com garra isso, a tese de que nós temos legitimidade na seara dos direitos difusos. Por quê? Primeira interpretação que eu trago para vocês, o princípio da solidariedade, por exemplo, como objetivos da Constituição Federal da República. A Defensoria Pública não é aquele órgão que trata do direito individual das pessoas como era antigamente. Agora, nós temos que cuidar também de demandas sociais, como, por exemplo, falta de saneamento básico, poluição de rios. Em Alto Araguaia, por exemplo, em Araguaia, instalamos um procedimento lá para conseguir apurar o que estava sendo feito de degradação no meio ambiente. O meio ambiente, sendo um direito difuso por si só, é o mais discutido na doutrina, na jurisprudência e por meio do Ministério Público sobre a nossa legitimidade. Mas defendam com peso essa nossa legitimidade. É muito importante isso, para que nós, defensores públicos, tenhamos o nosso espaço. E aí, mais adiante, vou discutir com vocês como é feito isso. Após essa lei... Excelência, cabe citar que o Dr. Márcio, a tese de mestrado dele foi em cima da legitimidade da Defensoria Pública na tutela do meio ambiente. Exatamente.
Quem puder ter acesso a... Tese de mestrado defendido aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. Isso está disponível no site da Universidade Federal, no Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, está à disposição do senhor lá. Beleza. Para livre acesso. E aí, como eu disse para vocês, no que eu grifei, imprescindível delimitar a argumentação da CONAMP, que diz que a gente não é possível, com essa legitimidade, delimitar, individualizar quem são os titulares dos direitos pleiteados. E daí ela entende que nós estamos, no caso, atuando fora da nossa atribuição, o que eu entendo impertinente. E aí, por fim, essa evolução legislativa trouxe a Lei Complementar 72 de 2009, trouxe uma grande reforma à nossa Lei Complementar 80, trazendo três dispositivos importantíssimos, que foram o artigo 4º, incisos 7º, 8º e 10º. Eu vou passar a leitura com vocês. Olha só. São funções institucionais da Defensoria Pública, entre outras: promover a ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas insuficientes. Como é que você faz isso? Fazendo a declaração de várias pessoas, trazendo o termo de declaração de várias e várias pessoas, para que não seja questionado isso por meio de manifestações do Ministério Público e por meio de decisões de ofício de vários magistrados, que eu vou passar isso ao final para vocês. Inciso 8º, exercer a defesa dos direitos e interesses individuais difusos, coletivos e individuais homogêneos, e dos direitos do consumidor na forma do inciso 74 do artigo 15 da Constituição Federal. E, inciso 10, promover a mais ampla defesa dos direitos. Desses dispositivos, traz clara caracterização que nós temos legitimidades nos direitos difusos, os coletivos e nos individuais homogêneos. A lei é clara, não cabe ao intérprete trazer outra interpretação que não a interpretação clara da lei. E o que a CONAMP quer é fazer uma interpretação restritiva daquele artigo 5º, inciso 2º da Lei de Ação Civil Pública, restringindo a nossa legitimidade, o que é totalmente descabido e alvo, inclusive, de questionamentos por meio de amigos curtos por parte da nossa Associação Nacional dos Defensores Públicos. Então, esse debate vai ganhar corpo, e eu espero que o Supremo Tribunal Federal tenha uma interpretação condigna com a grandeza da nossa instituição. Passando a evolução legislativa, eu passo aos argumentos que serão utilizados por vocês em relação à nossa legitimidade. O argumento é o seguinte: que a legitimidade da Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública na tutela dos direitos difusos, ela é corolário do princípio constitucional do acesso à justiça dos indivíduos e grupos sociais necessitados. Quer dizer, o próprio acesso à justiça, a interpretação que eu faço, que é trazida também vinculada pela Grupo Novo, entre outros doutrinadores, é a seguinte: que o acesso à justiça ele não pode ser elitizado, não pode ser setorizado como incumbência exclusiva do Ministério Público. Por quê? O Ministério Público é uma instituição importante? Sim, é uma instituição importante, mas a Defensoria Pública também tem seu espaço. E a própria lei, legislação nossa, prevê essa nossa legitimidade. Prevê a nossa legitimidade, nós somos o quê? Co-legitimado. Somos um órgão autônomo em relação ao Ministério Público e podemos propor. Quer falar? Quer falar? Qual a opinião do senhor com relação à expressão grupos sociais necessitados? Se a interpretação seria restritiva no sentido de ser apenas aos necessitados economicamente ou ampliativa de modo a envolver a necessidade organizacional ou de estrutura? Essa necessidade que não é só econômica,
grupos vulneráveis, pessoas que não tenham acesso à informação, etc. Essa necessidade aqui é interpretada, Diogo, pela própria parecer-dada Pellegrini de Novo, no qual ela traz que essa necessidade é interpretada de forma ampliativa, trazendo não só o conceito econômico, mas social, acesso à informação, sendo bem ampliativo. Então, isso traz o quê? O amplo acesso da Defensoria Pública nessa legitimidade, trazendo um importante papel do defensor público de estar em sintonia com os problemas sociais do município que ele estiver votado. Pode perguntar. Doutor, o senhor não acredita que essa ampliação da tentativa da comissão da defensoria, vamos dizer assim que, entre aspas, uma pessoa que precisa, né, poderia pegar carona eventualmente numa ação da defensoria pública para um benefício? Então, a interpretação... Só um exemplo. Vai ser feito um trabalho pela defensoria para cruzamento de uma ação civil em determinado setor de uma cidade. E ali se constata que agora, como eu já vi aqui na capital, mansões em bairros pobres, né? Aí, uma situação dessa pode ser que essa pessoa que não é insuficiente, ela pegue carona, digamos assim, e se beneficia também. Interlipes. A questionamento dele aqui é muito interessante. Eu vou até abordar o seguinte. Esse questionamento a gente vai delimitar de acordo com a determinação do caso concreto. Por exemplo, um caso de evidente exclusão da legitimidade da defensoria pública. Tanto que o doutor como parece que a gente proferiu lá em primavera. Consumidores, por exemplo, de Sky e HDTV, estão tendo um problema com a Sky. Nesse caso, é evidente que não há legitimidade da defensoria pública. Agora, por exemplo, problema de saneamento básico, problema de degradação do meio ambiente. No ambiente, ele vai pertencer tanto ao povo quanto ao bico. Nesse caso, a defensoria pública não há por que não atuar. Porque a legitimidade dela, se houver grupo de interesses envolvidos, ela vai poder atuar. Mesmo que haja, nesse caso do meio ambiente, envolvimento de pessoas com poder econômico que tenham interesse nessa demanda. Agora, é claro que o caso concreto vai delimitar isso. E aí, mais à frente, vou trazer 3 ações civis que nós propusemos lá em Alta Araguaia, uma lá em Primavera, que eu vou te mostrar para vocês como foi discutido isso pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Então, mais à frente eu vou delimitar isso. Mas o caso concreto vai delimitar claramente o seguinte. Permita, pela pertinência política da questionamento, professora Ada Pellegrini, na esteira do pensamento do Gilmar Capelletti, naquela brilhante obra marcante do acesso à justiça, o caso das farmácias. para resolver essa questão, o Supremo está nessa tendência, principalmente nas demandas ambientais, porque a Defensoria Pública foi erigida a condição de instituição permanente na promoção, afirmação e defesa dos direitos humanos. E nada mais humano, em termos de direito, do que a tutela ou a proteção dos direitos dos vulneráveis. E aí entram todos os grupos, né, como o doutor está dizendo, os vulneráveis organizacionais, os vulneráveis econômicos. Em questão ambiental, pode ser o mais milionário, o Braille Magem, a imagem, podem ser considerados vulneráveis, passíveis de serem tutelados pela atuação da Defensoria Pública. Até porque a tendência pelo acesso é a ampliação cada vez mais, a maximização dos direitos fundamentais. Né? E não se admite restringir o acesso à jurisdição ou à proteção com esse preciosismo dogmático, tecnicista e excludente que afasta a população do benefício que é consagrado internacionalmente pela sua universalidade, que é a proteção
E até tá aproveitando o momento, eu até, na verdade, é o que o Nelson Neri prega também, falando sobre a vontade de se constitucionalizar o litisconsórcio ativo necessário. Quer dizer, o pobre ele só pode ter acesso à justiça se o rico quiser, em termos de matéria coletiva. Então, se o rico está pegando carona, mesmo num caso que ele não se enquadre como vulnerável, o pobre não pode ter acesso ao judiciário porque a Defensoria Pública não tutela direitos de quem não é hipossuficiente, e aí só quando o rico quiser ir à justiça, que aí o pobre terá direito de ter uma tutela coletiva abrangida. Então, na verdade, bem como disse o doutor, basta ter uma pequena coletividade, ou às vezes até mesmo só um hipossuficiente, porque esse hipossuficiente ele não pode ter a sua vontade condicionada por outros para poder ter acesso a um direito coletivo. É a afirmação da onda renovatória. Terceira onda. Contribuindo aí também a questão dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade. Em Cláudio, eu entrei com uma ação civil pública lá, e aí o parecer da promotora foi justamente nesse sentido. E ia acabar beneficiando Madeireira e o Banco do Brasil, que eu estaria advogando para o Banco do Brasil. Não. Igual o doutor mundo colocou. Eu não posso colocar uma massa e ser prejudicada por conta de ter respingado lá no Banco do Brasil. E era uma questão de saneamento básico, de cobranças abusivas de esgoto, que as casas nem estavam ligadas no esgoto. E ia beneficiar a cidade. Então eu não posso deixar de lado para beneficiar a cidade, porque o Banco do Brasil vai ser beneficiado. Eu acredito que a fase de execução se individualiza. E aí a gente separa o joio do trigo. Com certeza. Na postulação, corrompe, se estende a quem não deveria ser assistido por uma questão de valor superior. E na fase de aonde podemos individualizar uma ação coletiva, cada um siga o seu caminho. E aí, na esteira que vocês estão falando, eu sinto até que a fala do Marinoni dizendo o seguinte: quanto mais se alarga a legitimidade da condução dessas ações, mais intensifica a participação do cidadão, ainda que representado por entidades e grupos que não poder na rede social. Ou seja, nós somos mais um órgão legitimado, não viemos tomar espaço de ninguém. Essa é a argumentação convincente de que nós viemos ocupar o espaço que as leis e a nosso próprio crescimento legislativo trouxe para nós. E isso decorre da própria Constituição Federal, princípio da solidariedade. Também a interpretação do Ministério Público é extremamente individualista. Por quê? Porque na realidade ele traz que nós somos o quê? Concorrentes. Na realidade não somos concorrentes, somos mais um órgão legitimado e viemos tomar conta do nosso espaço, que é reservado pela própria Constituição Federal. Então, o princípio da solidariedade, acesso à justiça, entre outros princípios que a gente pode citar aqui. Tá? Pode falar. Nessa área de direitos coletivos, no censo, o Ministério Público age de ofício. A Defensoria Pública age de ofício nessa área. Eu vou explicar isso mais à frente. Tem uma portaria que eu vou até passar para vocês aqui, que estabelece o nosso procedimento próprio. Isso eu vou passar para vocês mais à frente aqui. Um minutinho que eu já chego lá. Então essa fala do Marinoni aqui traz essa exigência do quê? De que nós somos o quê? Mais um órgão legitimado nessa tutela coletiva. Viemos tomar espaço de ninguém. Certo? E aí eu concluo aqui, ó. A DIN 3942, que objetiva a exclusão da legitimidade da Defensoria Pública para manusear a ação civil pública na tutela dos direitos difusos, traria como consequência a vedação da atuação da Defensoria Pública em matérias importantes atreladas à sua vocação constitucional, como saneamento básico, meio ambiente, entre outros assuntos. E aí, as entidades públicas encarregadas de tutelar interesses da mais alta lesão social do nosso sistema de justiça, como é o caso do Ministério Público, da Defensoria Pública, devem somar esforços e não procurar neutralizar a atuação de um do outro, até porque, como bem ressalta o doutrinador Souza, lá do Rio de Janeiro, para somar, não para dividir. Afinal de contas, infelizmente, há mazelas sociais de sobra para serem enfrentadas através de ações políticas propostas pelas outras entidades. Ou seja, tem muita demanda social. Ações coletivas são importantes? São. E cada um vai ocupar seus espaços. E aí, eu passo ao cerne do governo seguinte: legitimidade da Defensoria Pública na tutela de